Módulo 25. Hidrografia. Conceitos fundamentais. A importância da água. A água é um recurso essencial para a existência de vida na Terra. Por isso, sua preservação é um assunto de extrema importância. No entanto, nem toda a água da Terra é própria para o consumo dos seres humanos, que só utilizam água doce, que é a mais restrita e que representa o menor percentual da água disponível. De toda a água disponível na Terra, 97% é salgada, enquanto apenas 3% é doce. Desses 3%, a maioria é de difícil acesso para os seres humanos, sendo que 79% está congelada e 20% está sob a terra. Apenas 1% da água doce é superficial e com um fácil acesso. Dessa forma, os rios estão entre as fontes mais acessíveis de água, configurando uma das principais maneiras dos seres vivos obterem esse recurso. Eles são formados por meio de diferentes processos, denominados regimes fluviais. Os principais regimes fluviais são as fontes, também chamadas de minas, olhos d'água ou nascentes, as precipitações e o derretimento da neve. Conceitos hidrográficos. O primeiro conceito que vamos ver é o de hidrografia, que corresponde à área da ciência geográfica que estuda a hidrosfera, ou seja, os rios, os lagos, mares e oceanos. Outro conceito muito importante é o de bacia hidrográfica, que corresponde a uma rede de rios, geralmente formadas por um rio principal, seus afluentes, seus subafluentes e a área drenada por eles. Outros conceitos importantes estão relacionados às partes de um rio: a nascente, onde o rio começa, a foz, onde o rio termina, o seu alto curso ou montante, que é a parte do rio mais próxima da sua nascente, geralmente com altitudes elevadas, o seu médio curso, ou o trecho intermediário do rio, e o seu baixo curso, ou jusante, a parte do rio mais próxima de sua foz e geralmente com altitudes mais baixas. Os rios também podem ser classificados conforme o tipo de sua foz. A primeira delas é a foz do tipo estuário, na qual o rio desemboca diretamente em outro corpo d'água sem enfrentar algum obstáculo, como por exemplo a foz do rio São Francisco. O segundo tipo é a foz em delta, aquele em que o rio encontra próximo ao seu fim algum obstáculo, que faz com que ele se abra, como se fosse um leque. Um exemplo de uma foz delta é o rio Nilo. E por fim, o rio pode ainda ter uma foz mista, em que uma parte dela é um delta e uma outra parte é um estuário, como por exemplo a foz do rio Amazonas. Também é importante saber quais são os componentes de um rio. O caminho percorrido por ele é chamado de leito. Em outras palavras, é a superfície ocupada pelo rio, representada na imagem por uma visão superior. Agora, por uma visão transversal. O talweg é a parte mais profunda do leito do rio. As margens são as áreas laterais que acompanham o leito do rio. E as vertentes são as áreas localizadas entre as margens e o centro divisor de águas, ou interflúvio, geralmente montanhas. Os rios também podem ser classificados de acordo com sua drenagem, ou seja, o caminho seguido por suas águas. Essa drenagem pode ser exorreica, quando o curso do rio segue para fora do continente. Pode ser endorreica, quando o curso do rio corre para dentro do continente. Pode ser arreica, quando o rio desaparece devido ou à infiltração ou à excessiva evaporação. E criptorreica, própria de rios subterrâneos em formações calcárias, como grutas e cavernas. É possível ainda classificar as bacias hidrográficas conforme o padrão de sua drenagem. O padrão dendrítico é o mais comum e é caracterizado pela semelhança da disposição dos rios com os galhos de uma árvore. Os rios podem também estar dispostos em paralelo, o que ocorre principalmente em regiões com uma declividade acentuada. A drenagem de uma bacia pode também ser radial, aquela em que ela se distribui em todas as direções a partir de um ponto central, e pode ser treliça, na qual surgem áreas onde os rios tributários correm paralelos entre si. Uma última forma de classificar os rios é quanto aos padrões de seus canais fluviais,
que podem ser retilíneo, que são os canais com pequenos desvios, caracterizados principalmente por relevos com uma declividade acentuada. Anastomazado, típicos de regiões com muitos morros, colinas ou elevações, em que os cursos das águas se dividem e se entrelaçam, constituindo um rio sem um canal principal. Meandrante, típicos de áreas com climas úmidos e baixa declividade e rios com pequena velocidade, o que gera uma grande quantidade de desvios. E entrelaçado, que ocorre em áreas desérticas e semiáridas, caracterizando principalmente por rios permeados de ilhas.